quanto mais o nosso Senhor e Salvador, que morreu por nós, merece ser adorado dessa maneira. Amém? Vocês estão bem, queridos? Todo mundo aí, glória a Deus, né? Eu tenho falado com o nosso setor, que essa palavra retomada é muito bonita, né? Mas ela é mais bonita ainda na prática. Ou seja, a retomada somos nós, queridos. Nós somos a retomada, não existe retomada sem a gente. Então, glória a Deus por isso, porque nós vemos, isso é um sinal, é o efeito da normalidade, das coisas voltando, né, ao seu devido lugar. E glória a Deus por isso, queridos. Glória a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido conosco. Se você testifica dessa mesma visão, dê um amém aí. O Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, temos provado disso. Sabemos que as coisas não são em vão e nem obra do acaso, mas faz parte de um propósito de Deus. Amém? Esse tema saltou no meu coração. Na verdade, eu amo esse tema porque faz parte do meu cotidiano, né? A manutenção preventiva da célula. Por muito tempo, eu busquei andar, e nas pregações, e enfim, as coisas que eu buscava fazer, buscava sempre andar debaixo de muito poder de Deus, né? Quantos gostam aí, né, Durval? Aquele né, cultos carregados de muita unção, de muita presença manifesta de Deus. Me converti nesse cenário, mas nós também entendemos que é necessário os soldados de Cristo, os servos do Senhor, pararem para estrategiar, para rever, para aprender, né? Então, de fato, esse é um culto dedicado a isso. As nossas terças-feiras são cultos dedicados, querido, a isso, né? É necessário, todo grupo especial de operação, ele vai para o quartel, ele vai treinar, ele vai estrategiar, ele vai buscar coisas diferentes. E como nós somos tipificados como soldados de Cristo, nós entendemos que nós precisamos parar, ver como estão as armas que nós estamos usando, ver como está o nosso posicionamento como soldados de Cristo, avaliar direitinho, ver como está a armadura, né? Ver como a armadura está bem ajustada, não pode estar frouxa no soldado, porque senão isso atrapalha na guerra, né, mãe? É por aí? A armadura tem que estar, queridos, perfeita. Tem que estar muito bem alinhada, né? E esse tema ele é pertinente à minha vida porque eu trabalho com manutenção no Porto de Santos. Vou fazer 14 anos trabalhando na mesma área. E se tem uma coisa que eu aprendi, e eu entendo que dá qualidade naquilo que nós fazemos, naquilo que nós cuidamos, e eu quero fazer essa analogia, porque o conceito, ele é muito válido, o conceito, ele é o mesmo, né? E eu trabalho diariamente com a prevenção, né? Com a prevenção. Mas por que nós trabalhamos com a prevenção? Queridos, entenda algo. Se nós, nas nossas células, naquilo que nós, obrigado, Vanessa, naquilo que nós servimos ao Senhor, trabalharmos intensamente, de uma forma sábia, com a prevenção, dificilmente você terá que trabalhar com a correção, com a quebra. Se a prevenção tiver em dia, 99% que você não vai ter problema com uma quebra surpresa, porque as quebras, elas nunca são surpresa. Na verdade, existe-se um processo, na verdade, existe um olhar clínico sobre as coisas, um olhar técnico, né? Nem tudo é só o funcionamento, nem tudo é só a produção. Fazendo analogia, nem tudo é só ali a célula está acontecendo, nem tudo é só a quarta-feira, ao sábado,
a quinta, seja lá o dia que você está. Nem tudo é isso, existe todo um contexto por detrás para fazer isso rodar perfeitamente, e a gente não tem nenhuma surpresa com nenhuma quebra. E se você se identifica, assim como eu, com alguma quebra, com algo que teu telefone tocou no meio da madrugada, para que você tivesse que ir corrigir, aí eu te pergunto, será que a prevenção estava em dia? Será que o checklist da prevenção estava em dia? Será que as ferramentas disponibilizadas pela prevenção estavam em dia? Essa é a grande questão. O conceito de prevenção é o conjunto de medidas ou preparação antecipada de algo, que visa prevenir, na maioria das vezes, um mal, ou um acidente, ou uma quebra. Então existe campanha de prevenção, de vacinas contra a doença. Por que existe a prevenção antecipada? Para que a gente não venha contrair uma determinada doença. E o mais legal de tudo, mas se essa doença estiver aí rodando, nós estamos prevenidos, então nós não vamos contrair, nós não vamos quebrar, nós não vamos paralisar, porque a prevenção está em dia. Então o conceito de prevenção dentro do nosso contexto de igreja, queridos, é muito pertinente, é muito válido. E mais ainda, o conceito para quem é apaixonado por vidas. Assim como o nosso Senhor foi apaixonado por vidas. Isso é extremamente importante. Para nós que estamos aqui servindo ao Senhor, dispondo do nosso tempo para amar pessoas, para cuidar de pessoas, para emprestar os nossos braços, o nosso ouvido, porque é só isso que nós fazemos, porque nós não curamos, nós não salvamos, nós não libertamos. É o Senhor que tudo faz, é o Senhor que tudo opera, o querer, o efetuar vem dEle, a unção vem dEle, o Espírito Santo é o Espírito Santo dEle, é Ele quem consola, é Ele quem dá as estratégias, é Ele quem faz crescer, é Ele quem faz o fogo aumentar, porque quanto mais lenha você joga, mais o fogo cresce do Espírito Santo. Então nós emprestamos, nós damos ao Senhor, na verdade, o que nós temos de melhor, a excelência. Muitas vezes a sua excelência pode ser um bolinho de fubá com café, para receber algum amado, para você servir. Muitas vezes a sua excelência é você abrir o seu lar para receber alguém. Nós não estamos falando de coisas, porque nós não temos, queridos, nós não temos como mudar a vida de ninguém, essa é a grande realidade. Nós não temos como mudar a vida de ninguém se não for o Espírito Santo em nós. Então, para o nosso contexto de igreja, como é importante eu queria muito que você pegasse esses 3 tópicos que nós vamos falar. Uma das maneiras de nós garantirmos uma boa prevenção primeiro, jamais liderar sozinho. É jamais trazer para si toda a responsabilidade que compreende o reino de Deus. Porque cá entre nós, quem há de concordar comigo que é uma baita responsabilidade o reino de Deus? Queridos, que responsabilidade é o reino de Deus? Que responsa! E como é importante a gente entender que nós não podemos caminhar sozinho. Uma vez um líder, uma pessoa me perguntou, foi até esses dias, a gente estava na rodinha, não, eu não tenho líder de treinamento e tal. Eu falei, você já tem. É que você ainda não está vendo ele, mas ele já existe. Ele já come, já deve trabalhar, ele já está por aí. Ele não vai nascer ainda, porque senão não vai dar tempo, ele já existe. É só uma questão de tempo. É só uma questão de aplicação de fé. É só uma questão de você chamar, queridos, em oração. Então, a gente pode aqui aprender com uma situação bíblica, a antecipar uma situação. Se você puder abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 6.
partir do versículo 1. Atos capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1, deixa eu contextualizar aqui para a gente ganhar tempo. Então a igreja, ela ia crescendo de uma forma maravilhosa, poderosa. Só que olha aqui para mim, o crescimento, queridos, ele traz consigo os seus problemas. É inevitável os problemas não deixarem de vir. Não tem como evitar. Com todo o crescimento, vem os problemas. Porém, o Espírito Santo é aquele que nos capacita para trazer resolução, para trazer vida, para trazer o remédio, para trazer o conteúdo necessário. Mas existe algo interessante, porque o problema aqui estourou antes. Olha lá o que diz no versículo 1. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmurinhos de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Começa o versículo falando sobre o crescimento, porém o crescimento traz consigo os seus problemas. Só que ali o problema já estava acontecendo, e nós podemos aqui pegar esse contexto e aprender a antecipar, a ser preventivo, a ser proativo diante da situação. E isso cabe a você. De repente você está aqui essa noite e está falando: eu sou apenas um membro de célula. Querido, você é capaz de causar um estrago em uma nação sendo um membro de célula. Você é capaz de causar um estrago no inferno sendo um membro de célula. Você não precisa de um microfone, você não precisa estar em cima de um púlpito, você não precisa de um título, de um ofício, você precisa de um coração em chamas. E as coisas vão fluir, aquilo que é seu, aquilo que o Senhor preparou. E se você almeja o episcopado, se você almeja grande coisa, você almeja. E glória a Deus que seu coração queime por isso. Mas aí depois, vocês estão entendendo que aqui já é uma correção. Eles estão tendo que vir na corretiva, na manutenção corretiva daquilo que aconteceu. Mas poderia ter sido antecipado, e nós podemos antecipar determinadas situações. Olha lá, por isso, versículo 2. Os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e na distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desses serviços. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensinar da palavra. Então, diante de um problema que surgiu, o que eles fizeram? Começaram a levantar líderes em treinamento, nós podemos utilizar a palavra. Auxiliares, pessoas que iam ali junto com eles trabalhar. Então, nós olhando a situação que já aconteceu, o que isso remete a nós? Porque, levanta a mão aí, querido, que eu vou erguer o dedo de profeta. Levanta a mão aí. A célula que você está vai crescer. Ela vai crescer em nome de Jesus. Assim como já tem crescido, quer com pandemia ou não. Porque diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 6, de que quem dá o crescimento é o Senhor. Então a sua célula, amém, queridos, obrigado, vai crescer, a sua célula vai explodir, a sua célula vai ser um lugar tremendo no bairro onde você está. Isso é uma palavra de fé, queridos, isso é uma palavra de encorajamento, porque nós temos uma promessa de crescimento diante do trabalho que nós estamos realizando no Senhor, quer seja em célula, quer seja em igreja local, convencional, batista, quer ser aonde nós estejamos, essa promessa está liberada. Onde tem paixão, onde tem amor por vidas, nós estamos debaixo dessa palavra. Mas o que nós aprendemos? Nós podemos antecipar. Então, queridos, olhe ali na célula e veja alguns requisitos que algumas pessoas têm, ou que estão começando a ter. Perceba pessoas que são dispostas, compromissadas, que dão satisfação, sem ter que ficar perguntando. Pessoas que fecham junto, pessoas que a célula acabou na quarta-feira, aí daqui a pouco está o irmão lá mandando mensagem para você: e aí,
Vai precisar de ajuda para a próxima? Ei, acende uma luz vermelha sobre essa pessoa, porque ela é uma dessas pessoas. Pessoas compromissadas, pessoas que fazem questão de estar junto, de, sabe, olha, não se preocupe, tem tal família, deixa que eu vou buscar. Eu tenho carro, vejo vários aqui que têm esse coração, glória a Deus por isso. Não se preocupe, eu vou buscar, eu vou levar. Você está precisando que eu chegue primeiro? Você está precisando de algum auxílio? Você está precisando de alguma ajuda? Fique de olho nessas pessoas. Não busque eloquência. Não busque ofícios. Busque isso aqui, ó. Pessoas que temem ao Senhor. Pessoas que estão congregando fielmente. São possíveis líderes em treinamento. Chamem essas pessoas para perto. Crie um grupo com essas pessoas. Pode ser 1, 2, 3. Comece a compartilhar algumas situações, alguns problemas que vocês podem estar enfrentando. Olha, tem uma pessoa lá na célula que eu estou tentando, mas está difícil, eu falo. Aí, de repente, você delega isso para outra pessoa. Essa pessoa fala uma vez e a pessoa flui. A importância, queridos, sabe? E se de repente, Deus já está falando com você, se de repente você é um membro da célula, e você não está tendo essas atitudes, queridos, em nome de Jesus, comece a ter. Que nós vamos ver alguns versículos aqui, na conclusão, que nos impulsionam a isso. Sabe, comece a cooperar junto. Comece a caminhar junto. Não se esconda. Não dê desculpas como Moisés. Mas seja um Davi proativo, sabendo quem é o teu Senhor. Gideão, mano? Tem a musiquinha do Gideão aqui, hein? Quem lembra? Quem nunca assistiu um Gideão aqui, irmão? Que atire o primeiro lencinho. Todos nós. Já assistiu, Ricardo? Eu assistia bastante. Sai da frente, Satanás! Foi bênção, querido. Assisti muitas ministrações que eu saía muito cheio do Espírito Santo, rodando. Mas maturamos, né? Precisamos entender que é necessário conteúdo, palavra de Deus. Então, queridos, pega essa sacada, seja preventivo. Comece com essas bases. Não esperem os problemas começarem a surgir. Sabe por que os problemas existem? Porque pessoas são variáveis. Pessoas são binário, elas variam. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1 variam. Elas não ficam paradas. Não é uma situação, olha, chegou ali o irmão, tal e pumba. Não é um robô que você ajusta, são pessoas com problemas, são pessoas com problema no casamento, são pessoas com problemas uns com os outros. Igreja, queridos, tirados para fora, são pessoas. Então vão vir problemas de identidade, problemas de paternidade. Olha só o contexto atual que nós vivemos na nossa sociedade, queridos. Pessoas com tantas síndromes, tiques, manias, conceitos e preconceitos estabelecidos. Essas pessoas vão chegar e nós precisamos permitir, criar um ambiente para que o Espírito Santo as convença, para que o Espírito Santo trabalhe. Então vamos nos antecipar, não vamos deixar a bomba estourar. Não vamos ficar naquela. Já pensou horrível se você tiver que cortar o fiozinho da bomba, é o vermelho, é o amarelo, é o azul, é o vermelho, é o amarelo, é o azul. Trabalhe com a prevenção, queridos. Chama para perto essa galera. Chama para um bolo, queridos. Ontem eu chamei um. Tivemos um tempo ontem. Pela misericórdia de Deus, irmão, é porque meu VR tinha crédito. Aí a pessoa falou assim, vamos comer em tal lugar. Eu falei, mas aceita o VR? Falei, tem que aceitar o VR. Aí descobrimos um lugar muito top. Já logo chamamos aqueles hambúrguer gourmet, né?
Tal. Ah, você gosta? Gosto. Toma hambúrguer gourmet. E deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Irmão, eu daria certo para fazer coisa que rima, hein? Tome hambúrguer gourmet e deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Estratégia, irmão. Já saímos ali com o irmão com uma célula pré-estabelecida. Tudo, né, doce, até meu doce de leite ninho que a Dada fez no domingo, ó. Tudo, irmão. Glória a Deus, come o doce, irmão. Mas deixa o Espírito Santo te pegar. Tudo no finalzinho, perto já de preparar o Samuel para ir dormir. Olha, é o seguinte, tem uma célula assim, assim, assim. Cara, as pessoas são assim. Meu, vai ser pelo Zoom, a gente também vai entrar. Cara, você precisa estar lá, você precisa estar lá, você precisa estar lá e tal. Glória a Deus, tá bom. Valeu, vamos participar sim, conta com a gente, manda o link. Que hambúrguer, meu irmão, hambúrguer é só estratégia, irmão. Hambúrguer é mato. Vale a pena, queridos. Traz para perto. Se não for fazer um hambúrguer, faz um bolinho. Se não der para fazer o bolinho, compra nas Novos Corações. E se também for uma bolachinha, faz um café preto, mas faz alguma coisa e chama para perto. Compartilha as suas dificuldades. As mesmas que você compartilha com o Espírito Santo, compartilha com essas pessoas também. Porque o Espírito Santo usa pessoas para trabalhar na vida de pessoas. Chama para perto. Acredita, investe. Não estamos falando de todo dia, mas uma vez ou outra traz, é estratégia, irmãos. Começa a formar, em nome de Jesus. Quantos estão captando aí? Glória a Deus. Outra coisa que é muito importante para ser preventivo, e fazendo as comparações, né, nós temos todos os nossos relatórios, de todos os equipamentos. Vou falar uma coisa para vocês. Lá onde eu trabalho é o seguinte, a gente trabalha com produção, né, embarcando, exportando diversos produtos para vários países. E você sabe, né, produção, queridos, é uma coisa frenética, é o que move a empresa, é o que traz recursos para dentro da empresa. Não sei quantos já tiveram oportunidade de trabalhar em linha de produção aqui. Embora eu não sou da linha de produção, mas eu sou da manutenção, então nós precisamos deixar os equipamentos redondos para... Aí sabe o que acontece? Quando algum equipamento quebra, está ali no embarque e tal, e geralmente alguns costumam quebrar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Horinha maligna, viu? Costuma quebrar essas horas, irmão. E aí, meu irmão, sabe o que acontece? Os engenheiros, os supervisores, eles vão todos lá nos documentos, nos papéis assinados por mim ou por quem seja, para ver qual foi o último dia da manutenção preventiva. E se ele chegar lá e tiver em branco, é gancho, ou até mesmo rua. Mas, se ele chegou lá, conferiu que a manutenção estava sendo feita, e por uma eventualidade, por uma fatalidade, aconteceu, opa, mas a manutenção estava em dia, a coisa pode quebrar, né? A coisa, mesmo você ali, né, sendo preventivo, não se esqueça, não é 100%, é 99%, esse 1% ele é fato. Mas trazendo aqui para os nossos dias, querido, trazendo para a nossa realidade, essa analogia que eu quero fazer acerca de manutenção, como é importante nós termos as coisas anotadas. Como é importante, líder, você anotar o nome das pessoas. Por isso que não é bom ter célula com 30, 40, 20. Por isso que é bom ter célula com 10, um pouco mais. Né, Daiane? Deus abençoe, multiplicação aí chegando. Não é interessante, não é legal, não adianta. Minha célula... E no comecinho, quando a gente estava na igreja, a nossa célula bombava, queridos. E aí um dia, né, quanta gente, 25 pessoas na sala. Uau, uau. Aí, eu não lembro se foi o Guilherme Tchaquirião ou o Bruno Ceni, mas que chegou pra gente, falou, meu, isso, olha, glória a Deus, com o maior amor, que trabalho, mas isso não é tão legal. Eu falei, pô, porque como você vai dar a devida atenção para todos? Então, tenha tudo anotado, queridos. Bloco de notas, ó. Não precisa nem de papel se você não quiser. Se você for um pouquinho mais das antigas e faz questão, né,
Anota, escreve, ou então um bloquinho de nota, você não perde o nome das pessoas, idade, há quanto tempo elas estão na célula. Às vezes destaca os problemas que aquelas pessoas estão vivendo. Aí você percebe que uma coisa liga a outra. O líder em treinamento, ou aquela pessoa que está enganjada na célula, não pode também ajudar nessa questão? Temos quantos líderes de célula aqui? Uau, glória a Deus. Se alguém chega para você e te traça todo esse perfil e entrega, olha, fiz isso para você, como vocês se sentiriam? Honrados? Favorecidos? Apoiados? Não estamos sozinhos? O sentimento é esse, querido. Porque não é fácil. Porque nós também variamos. Nós também enfrentamos lutas, todos. Mas quando você tem um time fechado, você percebe que uma coisa puxa a outra. Eu acho interessante, e na verdade tem vários exemplos bíblicos, mas eu separei esse de Abacuque 2:2, que diz assim, ó: então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Tem diversos contextos. Da mesma forma, foi os mandamentos que tiveram que ser escritos em tábuas, que não ficasse esse negócio de livro de Eli, queridos. Toma cuidado, viu, de guardar a Bíblia na mente. É o livro de Eli, o negão, né, tal, cego que guardava tudo na mente. Toma cuidado, queridos. Toma cuidado. Porque a instrução de Deus, quantos versículos, quantas instruções Deus deu para que fossem escritos, medidas, materiais, anota, escreve. Olha, escreve a visão que eu estou te dando para que você leia facilmente. Tem algumas traduções que dizem, escreve a visão que eu estou te dando para que você não se esqueça. Anote, querido, aquilo que o Senhor tem te dado, aquilo que o Senhor tem confiado na sua vida, que são as vidinhas tão preciosas. Anote, gaste um tempinho. Eu sempre gostei de fazer muito isso, porque para orar, queridos, nossa, fica tudo muito simples, está tudo anotadinho, situações. Meu bloquinho de nota aqui está cheio de várias situações aqui de pessoas, coloco do lado, tal situação. Olha, a pessoa pediu oração assim, assado. Está escrito porque a gente vai esquecer. A gente vai esquecer. Eu sei que tem pessoas que têm memória aqui de elefante, memórias boas, come muito alface, sei lá se é verdade mesmo. Mas não confie, queridos, não confie. É mais fácil eu vi uma frase muito interessante, que é mais fácil você confiar num pedaço de papel velho e em uma caneta falha do que na sua mente. Porque o que você anota está registrado, está ali. Teve uma época também que eu colocava tudo no guarda-roupa, tudo em lugares que eu podia estar vendo, sabe? Eu não estou falando de sonhos pessoais, eu sei que tem muita gente que faz isso, mas eu estava falando de situações de vidas, anotadinho, está ali, ó, tal situação. Aí quando olhava, tenho que orar, tenho que chorar, tenho que clamar, tenho que buscar. Tenho que ir para as madrugadas, querido. Querido, quer ser bênção na vida dos seus membros de célula, quer ser bênção na vida das pessoas. Experimenta acordar no meio do sono e dedique um pouquinho das suas lágrimas, do seu clamor a essas pessoas. Dedique, sabe, abrir mão de algumas coisas para você ver o que acontece. É necessário, queridos, é necessário. Então anote, coloque lá, registre, porque isso é prevenção. Você está vendo ali a tal situação, está orando, e você vai colher os frutos, você vai ver as coisas acontecer. Registre, não deixe apenas aqui. E por fim, o caminho sadio para uma boa multiplicação. Eu posso enquadrar aqui Lucas 14, um texto muito conhecido. Se você puder abrir, Lucas capítulo 14, versículo de número 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, prevenção, queridos, primeiro não se senta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la,
todos os que vierem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ó que parábola, ó que recado que Jesus deixou acerca daquilo que nós vamos fazer para o Senhor, queridos. Como é necessário, antes de você multiplicar a sua célula, você sentar, você ver como estão as bases que vão sair, você vê os líderes que vão assumir, você vê a casa que vai receber a célula. Já pensou, queridos, no dia, é isso que o texto está dizendo, já pensou, você chega no dia de multiplicar a célula e o anfitrião fala: eu não quero mais célula aqui. Já pensou no dia de você multiplicar a célula, o líder em treinamento liga para você e falava: olha, eu estou enganado, isso não é para mim. E isso já aconteceu, queridos. É o contexto ao qual isso se aplica. Isso é amplo. Então, como é importante, queridos, a prevenção antes da multiplicação, garantir ao longo dos anos que você está, porque se você conhece as pessoas, se você tem líder em treinamento, você concorda comigo que é uma consequência totalmente sadia, você ser assertivo nessa conta, você ser assertivo nessa matemática. Você há de concordar comigo que se você tiver tudo certinho, tudo direcionado, tá tudo preparado, glória a Deus. Vamos romper, vamos multiplicar, porque houve um trabalho de prevenção. Houve uma forma, sabe, de antes, de deixar tudo preparado, de deixar tudo alinhado. Isso é extremamente importante, queridos. Saiba que o crescimento, a multiplicação, ela não é acaso, ela é uma coisa trabalhada, existe ordem, existe decência. Não existe pressão, queridos. Sabe, a gente vê alguns artigos, né? Eu acompanho algumas pessoas e que falam de contextos de igreja celular, né? Você vive debaixo de pressão, pessoas estão doentes e tal, porque, sei lá, não multiplicaram, a coisa não aconteceu. Queridos, não existe pressão. Não existe uma cobrança mútua, não existe um peso sobre as nossas vidas para servirmos ao Senhor. Existe a responsabilidade do reino, existe a responsabilidade espiritual, existe eu saber quem eu sou, existe eu saber quais são as minhas práticas quando eu não estou aqui dentro. É isso que existe. Existe como está o meu tempo com Deus. Existe como está o meu relacionamento, existe como está a minha família. Para vocês que são jovens, que ainda não casaram, existe como eu estou no relacionamento, honrando meu pai e a minha mãe. É isso que existe, não é um acaso. Isso estando alinhado, para a gente aqui encerrar uma vez, não sei se quantos lembram, mas isso marcou muito a minha vida. Quando o pastor Gumer veio aqui, a pastora Márcia, eles vieram na conferência da família, né? E todos, não sei se todos conhecem o filho dele, o Mateus, mas acho que todos conhecem, é uma benção, é um menino relevante no reino de Deus, muito usado na área de cura, ousado, atirado. Então, uma vez eu vi os corintianos aí, fica o São Paulo não pode fazer isso, porque não dá, mas cara, esse moleque no meio do jogo do Corinthians, cara. Cara, corintiano é o cara que mais tosse mesmo, cara, tem que admitir. Eu tenho que admitir. Sou um cara... Cara, ele chegou no meio do estádio, levantou, virou para a torcida e falou: eu preciso falar de Jesus para vocês. Falei, cara... Começou a pregar no meio do estádio. E aí perguntaram para ele: pastor Gumer, olha, o seu filho assim, é assado, seu filho faz essas coisas, como é isso para você? Ele de uma forma tão tranquila falou: isso para mim não é surpresa. Já deu um salto dentro de mim. Eu plantei isso. Eu não plantei laranja esperando colher banana. Eu plantei laranja esperando colher laranja. Se a gente estiver plantando a coisa certa, queridos, nós vamos colher a coisa certa. Se nós estivermos obedecendo os princípios da palavra de Deus, se nós estivermos fechados ali com a comunidade ao qual nós pertencemos,
servindo de todo o nosso coração ao Senhor. Queridos, ninguém segura a igreja, não segura. Não tem diabo, não tem porta que prevaleça fechada diante da igreja do Senhor, não tem. Não tem demônio, não tem principado que segure o corpo de Cristo alinhado, ajustado, não tem. Ninguém segura. Romanos, capítulo 12, versículo de número 11, para finalizarmos, já queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos acabar no horário, para a honra e glória do Senhor. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 11, diz: nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, que nunca falte a vocês o zelo, no serviço do Senhor. Não está dizendo que nunca falte a perfeição, não está dizendo que nunca falte o pregador, não está dizendo que nunca falte a alta performance, não está dizendo nada disso, está dizendo que nunca falte o zelo, o cuidado, com aquilo que o Senhor confiou a cada um de nós, que somos a noiva do Cordeiro, quer carreguemos um título ou não. Quantos estão comigo? Estamos juntos. Estamos juntos, irmãos. Nosso negócio é esse, queridos. Servir ao Senhor de todo o nosso coração. Dar as nossas vidas. Óbvio, eu entendo, dadas as suas devidas proporções. Filho nunca foi impedimento. A falta de recurso nunca foi impedimento. As batalhas não foram impedimento para nós servirmos ao Senhor. E para encerrarmos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, aqui está o conselho de um homem que deu a sua vida por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, que viveu num dos piores contextos da igreja cristã. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Não é que não é em vão porque você está servindo ao Senhor e aí vai vir um melhor carrão para você. Sabe o que ele está dizendo? Que é o que vale. É quando você chegar lá na glória, você encontrar aquela vida que estava com o casamento destruído, aquele jovem que estava indo para o inferno, e você encontrar ele lá. Jesus vai olhar para você e vai falar: não foi em vão. Valeu a pena tudo que você fez, toda a sua entrega. Mesmo naquele dia com dor, você me serviu. Mesmo naquele dia mal, você me serviu. Mesmo no dia que você perdeu, você confiou e me serviu. Não foi em vão. Porque se tem uma única coisa que vale aqui nessa terra, são vidas. Tudo vai ficar, querido. As únicas coisas que vão subir são vidas. É a nossa família, é a nossa casa. São as pessoas que chegam perto de nós, os nossos parentes, aquela pessoa difícil. É isso que vale, querido. O resto vai ficar. O resto vai ficar. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor é o engenheiro das nossas vidas, o arquiteto do universo. Obrigado por nos escolher. Mesmo ainda sendo pecadores, indignos, obrigado por compartilhar conosco essa aventura que é viver o reino de Deus.
Obrigado, Espírito Santo, por nos permitir viver no melhor lugar. Essa é a maior e melhor maravilha de todas. Não existe nada na terra comparado ao privilégio de servir ao Senhor com a nossa vida. Gratidão, Jesus. Conte conosco. Conte com cada um de nós. Conte com o nosso carro. Conte com a nossa casa. Conte com os nossos recursos. Conte com o nosso alimento. Conte com a nossa descendência. Conte com tudo que nós temos. Ainda que seja pouquinho, é teu, Senhor. Nós entregamos a Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Que Deus abençoe, queridos. Um ótimo resto de semana para vocês. Teremos as rodinhas agora. Se empenhem em servir ao Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor.